pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma EBD Kids. Então, como de costume, a gente vai começar orando e depois dar início para nossa aula. Beleza, pessoal? Então vamos lá, todo mundo com os olhinhos fechados. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais uma aula que está começando. Que o Senhor possa abençoar essa aula, que o Senhor venha conduzir essa aula, que o Senhor ministre nossos corações, que possamos aprender cada dia mais a Tua Palavra. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Bom, antes da gente começar mesmo a história, vamos relembrar um pouquinho das aulas anteriores, beleza? Na aula retrasada, a gente falou sobre Abraão, não é mesmo? E na aula passada, a gente falou sobre o filho de Abraão, que era o Isaque. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre os filhos de Isaque, que eram Esaú e Jacó. Só que a gente vai falar mais sobre Jacó, tá bom? E a aula está em Gênesis, no capítulo 25 até o capítulo 28. Na Bíblia fala que Isaque, ele se casou com uma moça chamada Rebeca. E juntos eles tiveram 2 filhos, que eram o Esaú e o Jacó. E eles eram gêmeos. Só que apesar deles serem gêmeos, o Esaú, ele nasceu primeiro. Tipo assim, ele estava nascendo e aí o Jacó veio junto, agarrado na perninha de Esaú. Então, por esse motivo, o Esaú, ele era considerado o irmão mais velho. E na época lá da Bíblia, era muito bom ser o irmão mais velho. Porque, geralmente, o irmão mais velho era o mais abençoado. O irmão mais velho é quem ficava com a herança dos pais. Então, assim, ser o mais velho tinha lá as vantagens, né? E a Rebeca, a mãe deles, ela tinha um filho preferido. Mas o filho preferido dela era o filho mais novo, que era o Jacó. E aí, os meninos cresceram e eles eram bem diferentes, assim, em termos de aparência, em termos de jeito também. Por exemplo, aqui, o Esaú, ele era um homem com cabelo, um homem barbudo, um homem com pelos pelo corpo. E ele também gostava muito de caçar, né? Então, ele era mais agressivo. Já o Jacó não, ó. Jacó, ele era um homem assim, mais lisinho, não tinha pelo pelo corpo, não tinha tanto cabelo, não tinha tanta barba. E ele era assim, mais tranquilo, né? Não gostava de caçar. E certa vez, o Esaú saiu para caçar. E quando ele chegou em casa, ele chegou com muita, mas muita fome. E aí, gente, ele sentiu um cheiro muito bom, porque o Jacó estava preparando um ensopado de lentilha. Ai, gente, devia estar uma delícia. E aí, Esaú sentiu aquele cheiro gostoso e pediu para o Jacó dar um pouquinho da comida para ele. E o Jacó não era nada besta. Ele falou assim que daria um pouco do ensopado de lentilha, mas em troca, o Esaú teria que dar para ele os direitos de irmão mais velho. Só que o Esaú, ele estava morrendo de fome, então ele não estava nem pensando em direitos, em herança, em bens, estava pensando nada disso não, ele só queria comer. E aí, de fato, ele fez essa troca. E aí o tempo passou e o Isaque, o pai deles, já estava velhinho, tanto que nem enxergava mais. E aí o Isaque chamou o Esaú e falou assim: ó, filho, caça alguma coisa e prepara para eu comer.
E aí, quando eu comer, eu vou abençoar você. E aí o Esaú falou, tá bom, e foi sair para caçar. Só que a Rebeca, ela tava ouvindo tudo. E, gente, ela gostava mais do Jacó. Então, ela queria que o Jacó fosse abençoado. Aí ela chamou o Jacó, contou o que o Isaac tinha falado e falou assim que ela mesma ia preparar algo para o Isaac comer. E aí ela ia dar para o Jacó levar lá para o Isaac. Só que o Jacó iria se passar por Esaú, para ele receber a bênção no lugar de Esaú. Só que o Jacó ele falou que não tinha como isso, porque o Esaú ele era peludo, né? O Jacó não. Então, na hora que o pai fosse tocar nele, ele ia perceber que o Jacó estava mentindo. Na verdade, ele era Jacó, não era Esaú. Mas a Rebeca era toda espertinha. Aí ela falou assim que ela ia dar tipo um manto para cobrir, né, o Jacó. Então, na hora que o pai tocasse, ele ia ver que é peludo e ia achar realmente que era Esaú. E aí, o Jacó, obviamente, ele topou em enganar o pai. E aí ele se passou por Esaú e ele recebeu a bênção no lugar de Esaú. E, gente, quando Esaú chegou em casa e soube disso, ele ficou muito, muito, muito bravo, né? E, obviamente, ele queria bater, queria matar o Jacó. Só que aí a Rebeca, ela teve uma ideia. Ela chamou o Jacó e falou para o Jacó fugir para um lugar chamado Harã. E nesse lugar, o Labão, que era tio de Jacó, ele estaria lá. Então, o Jacó iria ficar lá com Labão. E aí o Jacó falou, tá bom, então eu vou fugir, né? Meu irmão tá bravo comigo. E aí, nisso, Jacó estava fugindo e estava muito cansado. Aí ele deitou numa pedra. Jacó deitou numa pedra e nisso ele acabou dormindo e teve um sonho. Ele sonhou com uma escada. E aí, no sonho, Deus falava com Jacó. E Deus falava assim, eu sou o Deus de Abraão, seu avô. Sou o Deus de Isaac, seu pai. E eu te darei essa terra e você terá muitos descendentes. E eles serão abençoados por meio de você. Eu vou te abençoar, eu vou te proteger e te guardar. E aí, gente, o Jacó, ele acordou, né, bem espantado, né, bem atemorizado, porque ele tinha acabado de ouvir Deus falar com ele. E aí, o Jacó, ele chamou aquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus, porque o Jacó, ele teve certeza de que Deus havia passado naquele lugar, né? E que Deus estava com ele. E aí, de fato, Deus abençoou muito Jacó. Só que assim, gente, a gente não pode esquecer que Jacó, ele errou em ter enganado o pai, né? Ele mentiu. E mentira não vem de Deus, não é mesmo? Então, assim, por mais que Isaac tenha abençoado Jacó no lugar de Esaú, Deus mesmo falou com Jacó, falou que estaria com ele, que protegeria ele, queria abençoar ele, tudo isso se cumpriu. Só que Deus também é um homem justo, né? Então, assim, apesar dele abençoar o Jacó também teve uns castiguinhos aí por ele ser um cara que enganou, né, o pai. Jacó, ele também foi enganado, viu, mais pra frente. Porque quando ele foi se encontrar com Labão, ele tinha 2 filhas. E uma era Raquel e a outra era a Lia. E aí o Jacó, né, ele ficou todo encantado com a Raquel. Ele queria se casar com a Raquel. E aí o Labão, ele enganou
o Jacó. Na hora que Jacó foi casar com Raquel, na verdade, o Labão entregou a Lia. Então imagina, Jacó vai casar com uma pessoa, quando vê, não é uma mulher que ele gosta, é uma outra lá. E Lia, gente, Lia era um pouquinho estranha, assim, sabe, de aparência, que ela era meio birolha, assim, sabe? Não era muito bonitinha não, viu? Mas assim, gente, Deus abençoou bastante Jacó, tá bom? Deus prosperou a vida de Jacó de fato, tá? Só que, como eu falei, Deus, ele é justo. Então, não pensa que se você enganar alguém, você mentir para alguém, vai ficar tudo bem, tá? Não, Deus também é justo, viu? Deus também tá vendo tudo. E foi o que aconteceu com Jacó. Deus abençoou muito Jacó. Só que Jacó também pagou um precinho por ser mentiroso, viu? Tá bom, gente? Então, essa é a historinha de hoje, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau!